Bom dia, pessoal. Me chamo Iana. Atualmente estou lotada na subgerência de pagamentos e a gente preparou esse diálogo, né, juntamente com o Núcleo de Apoio Fiscal da UFES, para poder tirar dúvidas relacionadas ao imposto de renda, a declaração, né, de ajuste anual da pessoa física do ano de 2021. E a folha de pagamento vai ter uma participação justamente nas dúvidas relacionadas à retenção no contra-cheque, né? Como é que é feito o cálculo e tudo mais. Então, assim, eu e Thaís, a servidora da carteira também da subgerência de pagamentos, a gente preparou esse material pensando justamente, né, focado justamente nas dúvidas que a gente recepciona no e-mail da subgerência sobre a retenção de imposto de renda no contra-cheque. Então, esse momento é justamente de esclarecer essas dúvidas que a gente recepciona quase que diariamente no e-mail da subgerência. Então, hoje a gente vai falar, né, sobre as doenças que isentam o imposto de renda apenas para os aposentados, o cálculo de imposto de renda retido na fonte. Vamos falar também sobre o cálculo da contribuição previdenciária, sobre o imposto de renda na fonte para os biocupantes. Vamos falar sobre a tributação do adicional de férias. Vamos falar também sobre a tributação na folha do 13º, certo? Sobre a comprovação de relação de dependência para fins de imposto de renda e sobre doenças que isentam o imposto de renda apenas para os aposentados, certo? Então, vamos começar falando sobre o cálculo do imposto de renda na fonte, né? Qual é a base de cálculo? A base de cálculo é simples, né? É o salário bruto, né? A remuneração bruta do servidor, menos a contribuição ao INSS. No nosso caso, a gente também tem, né, o FUNPREV e o BRAPREV. Então, é menos a contribuição previdenciária. Esse é o valor para a base de cálculo do IR. E esse é o valor da base de cálculo para o imposto de renda. Então, nada mais que justo que a gente comece falando sobre o cálculo da contribuição previdenciária, né? Que a gente tem, hoje na folha da UFES, a gente tem servidores que contribuem para o regime geral de previdência, que é, no caso, o INSS. E, Ana, quem são esses servidores? A gente tem os servidores com vínculo de renda, né, regidos pelo regime especial de administração, que são, no caso, os técnicos de nível médio renda, os professores substitutos. Temos também os servidores que ocupam somente cargo em comissão, né, que é livre de nomeação e exoneração. Eles também contribuem para o regime geral, o INSS. E temos também o regime próprio, né, que é próprio dos servidores que ingressam com vínculo efetivo no estado da Bahia. A gente tem o FUNPREV para aqueles que ingressaram até 2007, certo? E temos o BAPREV para quem ingressou a partir de janeiro de 2008. Um outro ponto que a gente precisa colocar aqui, né, que é que devido a uma reforma previdenciária que ocorreu na Bahia em 2016, no estado da Bahia em 2016, para os servidores que ingressam a partir de 29 de julho de 2016, é imposto o teto do INSS. Ou seja, mesmo que o servidor ele venha receber mais do que o teto do INSS, a sua contribuição previdenciária ela vai ser vinculada ao teto do INSS, certo? E aí a gente também tem, por conta dessa subordinação ao teto do INSS para os servidores ingressos a partir de 29 de junho de 2016, a gente tem a criação de um regime complementar, né, de previdência, que é o Prev Nordeste, que é um fundo previdenciário
de caráter privado não solidário. Ocorre, né, quando o servidor ele passa do teto do INSS em algum mês, ele automaticamente ele adere ao Previ-Nordeste. E aí, essa contribuição, se caso o servidor ele não queira fazer parte desse regime de previdência complementar, ele precisa, né, entrar em contato através de e-mail com o Previ-Nordeste para poder se desvincular da adesão automática, certo? Mas isso aqui é justamente só para vocês conhecerem o regime. A gente não vai focar em nenhum desses regimes, porque não é o foco. Muito provavelmente, depois a gente fará um outro diálogo para tratar exclusivamente sobre os regimes previdenciários do Estado. Hoje a gente vai focar nos cálculos, certo? Eu trouxe o cálculo para cada um, para explicar o cálculo de cada um. Nesse momento, a gente precisa entender, né, que a contribuição para o INSS, né, que o regime geral do INSS, ele possui um caráter contributivo e de filiação obrigatória. Então, o que é que acontece? O professor substituto, o técnico nível médio reda, o ocupante somente de cargo comissionado, ele é obrigado, né, a fazer a contribuição para o INSS. Dentre os contribuintes, né, encontram-se os empregados, os empregadores, né, os empregados assalariados, domésticos, autônomos e contribuintes individuais e trabalhadores rurais. Aí, como a gente já falou, né, na UFES, contribuem para o INSS os servidores reda e os ocupantes somente em cargo em comissão. Tá bom desse jeito somente em cargo em comissão? Tá, se você quiser só deixar clara, tu pode falar, entendeu? Não precisa escrever, não. Como assim? Tu acha que eu tenho que apagar esse negócio aqui? Não, eu acho que tu tem que deixar como tá. Só que, no caso, é só para aquelas pessoas que... Como é que se fala? Que assumem um cargo em comissão. Elas não têm nenhum vínculo com a UFES, não é isso? Só o cargo em comissão, não é isso? Esse caso aqui, né, são as pessoas que possuem um vínculo com a UFES que somente ocupando um cargo em comissão. No caso, eles não ingressaram por meio de um concurso, eles não têm um cargo efetivo. Eles entram na UFES, ingressaram na UFES para ocupar um cargo comissionado, e essa função ela pode ser de livre nomeação e exoneração, que é diferente, né, de quando um servidor efetivo ocupa um cargo comissionado. O servidor efetivo, ocupando um cargo comissionado, ele continua contribuindo para o regime próprio de previdência, mas esse aqui que a gente está sendo especificamente é para o somente ocupante de cargo em comissão. Ótimo. Vamos para a tabela, né? Essa tabela aqui, ela está vigente desde 1º de janeiro de 2021 e a fonte foi do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. A contribuição do INSS, desde da reforma previdenciária da Emenda Constitucional 103 de 2019, né, que foi publicada em 12 de novembro de 2019, essa tabela ela foi reformulada. E hoje ela tem uma semelhança com a tabela do INSS, certo? Com a tabela do imposto de renda. Ou seja, o salário de contribuição, né, até R$ 1.100, a alíquota é de 7,5%, de R$ 1.100 a 2.203, ao que excede, né, R$ 1.100 a 2.203,48, a alíquota é de 9%, o que excede 2.203,49 até 3.305,22, a alíquota é 12%,
E o que exceder esse valor até o teto, que atualmente é R$ 6.433,57, a alíquota é de 14%. Para ficar mais claro, eu trouxe um exemplo, né, de um contra-cheque de um servidor, de um servidor que ele é regido pelo INSS, ele contribui para o INSS, certo? Esse servidor, no caso, é um professor substituto, como vocês podem comprovar aqui no contra-cheque. Olha, Magistério Superior, REDA. Ele contribui para o INSS, contribuição, INSS, remuneração. Então, vamos explicar o cálculo para vocês aqui. A gente tem, né, que a base de cálculo, nesse caso aqui, será o total de vantagens, excluído o auxílio alimentação. Por ser uma indenização, uma indenização do auxílio alimentação, ele não é tributável, né? É uma rubrica isenta de tributação. Então, a gente exclui o auxílio alimentação. E aí, o cálculo é o seguinte: o valor, né, do salário é R$ 4.146,10, sendo que até o salário mínimo, a alíquota é de R$ 1.100 e o valor do INSS sobre essa fração será de R$ 82,50. O que excede, né, vai ser enquadrado na segunda faixa de 9%, com a alíquota de 9%. Aí ficaria o valor de R$ 99,31. De 2.203 até 3.305,22 é aplicado a alíquota de 12%. Aí fica o valor de R$ 132,20. E até de 3.305,23 até 4.146,10, que é o valor de 848,88, é aplicado a alíquota de 14%. Ou seja, a somatória de todas as faixas, né, dá o valor em INSS devido de R$ 431,73. E a alíquota efetiva para esse caso é de 10,41. Como a gente pode observar, se a gente voltar aqui, a gente pode observar que é o valor exatamente que foi retido, certo? 431,73. O cálculo do INSS é simples, é feito dessa forma. E justamente para que vocês possam, inclusive, simular, né, seus contra-cheques, a gente formulou uma tabela automatizada que o servidor, ele só informa o valor o seu valor, né, o seu salário de contribuição, e o próprio sistema, ele faz o cálculo para que você possa, né, entender, compreender se realmente o desconto do seu contra-cheque está correto e conseguir fazer a compreensão, para que a gente consiga fazer a compreensão, né? É uma tabela que tem a função mesmo de didática. E aí eu vou colocar aqui no chat para vocês. Aí vamos para a contribuição para o FUNPREV. Criado em 1998, o FUNPREV, ele é um fundo previdenciário próprio dos servidores públicos do estado da Bahia. Então, é regido pelo FUNPREV os servidores estatutários ingressos até 2007, certo? Como a gente já tinha comentado. Atualmente, a tabela do FUNPREV, que está vigente desde 19 de maio de 2020, conforme a Lei 14.250 de 2020, porque também houve uma reforma previdenciária dentro do estado da Bahia, né? E aí houve essa alteração. Para quem ganha até R$15 mil, a alíquota é de 14%. De R$15.000 até o teto, né? O teto do Executivo Estadual hoje, do Poder Executivo Estadual, né? E nas universidades, o teto é de R$ 22.419,81. Então, até esse teto é aplicado a alíquota de 15%, certo?
Então, vamos lá. Eu trouxe um outro exemplo de um servidor, como vocês podem observar, né? Olha a admissão dele, 16 de maio de 2005, ou seja, como ele ingressou antes de 2008, ele é regido pelo FUNPREV, certo? Então, a gente tem que o salário de contribuição dele é o quê, Ana? É o total de vantagens menos o auxílio alimentação. Qual é esse valor? A gente tem o total de vantagens de 9.526,30, menos o auxílio alimentação, a gente tem um total de 9.288,70. Esse é o salário de contribuição desse servidor. Percebam que não excede 15 mil reais, certo? Então, é aplicado 14% sobre esse valor, ou seja, 9.288,70 vezes 14%, o valor do FUNPREV é R$ 1.342. Essa alíquota efetiva é de 14%, certo? E uma observação aqui que sobre o teto máximo, o valor de retenção é de R$ 3.212,97. Para quem recebe até o teto de R$ 22.419,81, o FUNPREV, né, o valor da contribuição mensal é de R$ 3.212,97. Então, como vocês podem observar aqui, o valor retido realmente é R$ 1.342,centavos, certo? Agora, vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo que eu trago é relacionado ao BAPREV, que foi criado em 2007 e também um regime próprio dos servidores estaduais, certo? O que muda, na verdade, entre um regime e o outro é o valor que o Estado, a taxa de contribuição do Estado. Ele atende os servidores estatutários ingressos a partir de janeiro de 2008. Ingressou a partir de janeiro de 2008, eu já sei, BAPREV, certo? Só que a observação que eu trago para vocês é que para os servidores ingressos a partir de 29 de junho de 2016, é imposto o teto do INSS. E nesse caso, atualmente, né, com vigência a partir de janeiro de 2021, o teto do INSS é de R$ 6.433,57. E aí eu vou trazer mais um exemplo para vocês. Né? A tabela do BAPREV é a mesma do FUNPREV, como vocês podem observar. E aqui eu trago um exemplo de um servidor que ele tem ele contribui para o BAPREV, porque ingressou em 2011 na UFG, um docente do magistério superior, certo? E ele contribui para para o BAPREV, certo? Se você observar, o salário dele de contribuição é R$ 16.589,71, que é o total de vantagens, menos o auxílio alimentação, que é o valor de R$ 16.352,11. Então, que seria R$ 16.589,71, que é o total de vantagens, excluído o auxílio alimentação. O salário de contribuição, nesse caso específico, é de R$ 16.352,11. Vamos para a tabela. No valor de até 15 mil, é aplicado a alíquota de 14%, ou seja, 15 mil vezes 14% dá o valor de R$ 2.100. O que excede esse valor, que é o valor de R$ 1.352,11, é aplicado a alíquota de R$ 202,82. Ou seja, o valor total do FUNPREV devido, do BAPREV devido, nesse caso, é de R$ 2.302,11.
14.999,82. Como a gente pode observar, a alíquota efetiva é de 14,08. Então, vamos lá para o próximo, para o contra-cheque novamente para verificar se bate. Está vendo? Exatamente o valor. Certo. Eu trouxe agora um exemplo de um outro exemplo, certo? Só para massificar o conhecimento. É um servidor também, que é regido pelo BAPREV. E ele tem a admissão em 2018. Então, o que é que ocorre? Esse servidor, tendo ingressado no Estado a partir de 2018, ele só pode contribuir até o teto do INSS. Qual é o teto do INSS, Ana? Como a gente já falou, R$ 6.433,56. Como a gente pode observar aqui, então, o que é que acontece? O valor do salário de contribuição para esse caso específico, né, para esse contra-cheque em específico, R$ 6.412,70. 6.412,70 vezes 14% dá o valor de 897,78. E o BAPREV, o teto máximo para o BAPREV é de R$ 900,70, ou seja, 6.437,57 vezes 14% dá o valor de R$ 900,70. Então, para quem é subordinado ao teto do INSS, a contribuição previdenciária mensal é de R$ 900,70, certo? Lembrando que para o servidor que ele excede o teto, ele passa a contribuir para a previdência complementar. E aí, nesses casos, se não há interesse do servidor, ele precisa fazer a manifestação através de e-mail para o PREV Nordeste. Pronto. Agora, vamos voltar para o que interessa, né? O tema principal do nosso diálogo, que é o cálculo do imposto de renda retido na fonte, certo? Eu expliquei justamente o cálculo do BAPREV, do INSS, do FUNPREV, para que a gente pudesse adentrar nesse assunto. A tabela, né, vigente do INSS é essa daqui. Até 1903,98, né, tendo base de cálculo até 1903,98, que é a base de cálculo, Ana, é o salário do servidor menos a contribuição previdenciária. O servidor ele é isento do imposto de renda, certo? Se ele tem um salário, uma base de cálculo mensal de 1903,98 até 2.826,65, ele tem uma alíquota de 7,5% e uma parcela a deduzir do IR de R$ 142,80. Se ele tem um salário, né, uma base de cálculo de imposto de renda de R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05, a alíquota é de 15% e a parcela a deduzir mensal é de R$ 354,80. De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68, a alíquota é de 22,5%. E a parcela a deduzir é de R$ 613,13. Acima de 4.664,68, como vocês podem observar, a alíquota é de 27,5% e a parcela a deduzir do imposto de renda é de R$ 869,36, certo? Então, vamos aqui para um exemplo. Eu trouxe novamente aquele contra-cheque, aquele último contra-cheque, né, que o servidor contribui para o BAPREV, para que a gente possa fazer o cálculo manual, fazer o cálculo manual para a gente poder compreender o desconto. Como a gente pode observar, né, o salário de contribuição dele é de R$ 6.412,70. Ele tem contribui com R$ 897,28 para o BAPREV
Então, a base de cálculo dele é o quê? A remuneração bruta dele, 6.412,70, né? Que é a total de vantagens, excluídos o auxílio alimentação, menos a contribuição previdenciária, no caso, 897,72. A base de cálculo para o imposto de renda, nesse caso, é 5.514,92. Pronto. Vamos para o cálculo aqui. Como pode observar, a base de cálculo desse exemplo é de 5.514,92. Observando aqui, a gente percebe que ele tem um salário acima de 4.664,68. Tendo um salário, né, tendo uma base de cálculo superior a 4.664,68, ele precisa contribuir, ele está enquadrado na faixa, né, na alíquota de 27,5%. Como estando enquadrado na base de cálculo dos 27,5%, o que é que ocorre? É aplicado 5.514,92 vezes 27,5, que dá o valor de 1.516,60. Só que a própria tabela manda a gente deduzir o valor de 869,36. A gente pega 1.516,60 menos 869,36, dá exatamente o valor do imposto de renda devido, né, nesse mês, que é o valor de 647,24. Como a gente pode comprovar, a retenção feita em contra-cheque foi exatamente esse valor. Então, é basicamente isso, né? O servidor ele precisa analisar em qual alíquota ele se enquadra a partir da base de cálculo do imposto de renda, que é o quê? A sua remuneração bruta menos sua contribuição previdenciária, aplicar a alíquota de 27,5% e reduzir a parcela também da tabela. Simples assim. Só que a gente teve uma mudança, né? E que também a gente recebe muita dúvida sobre nesse caso específico, que é o imposto de renda na fonte para os biocupantes. Como é que está funcionando? Porque desde abril de 2020 houve uma mudança de retenção, certo? E aí eu também trouxe aqui para a gente poder explicar o cálculo e tirar realmente as dúvidas que os biocupantes têm tido. O Estado, né, com o objetivo de atender a legislação tributária vigente, em especial a Lei 7.713 de 1988 e a Instrução Normativa 1.500 de 2014 da Receita Federal, ela alterou a forma de retenção do imposto de renda retido na fonte. Essa mudança foi a partir da folha de pagamento do mês de abril de 2020 para os servidores que possuem mais de um vínculo com o Estado. E aí, essas pessoas tiveram uma mudança, né, no seu fluxo de caixa, justamente porque houve um aumento da retenção do imposto de renda. Então, é muito importante que a gente compreenda como é que funcionam esses cálculos. Então, vamos lá. Como é feito esse cálculo mensalmente? O sistema SAP, né, que é RH Bahia, que é o sistema de folha de pagamento, ele foi parametrizado para o processamento do cálculo do imposto de renda, no caso dos biocupantes, a ser realizado por ordem crescente do número de matrícula que o servidor possui. Como é isso, Iana, do número crescente de matrícula que o servidor possui? Cada órgão, né, ele tem um número inicial de matrícula. Por exemplo, a UFES, o número inicial de matrícula é 71. No caso da Secretaria de Educação, o número inicial de matrícula é o 11. E a UNEB é 74. Cada órgão ele tem um número inicial de matrícula. Então,
por ordem crescente do número de matrícula que o servidor possui, é feito o cálculo. Primeiro, o sistema encontra a base de cálculo do imposto de renda no contra-cheque referente à matrícula menor e retém o imposto. Por exemplo, no caso aqui, um servidor que possui vínculo como professor na SEC, na Secretaria de Educação, matrícula 11, e também o vínculo como analista universitário na UFES, matrícula 71. Primeiro, ele vai encontrar a base de cálculo de quem? Da SEC. 11 vem antes de 71. Então, ele conta primeiro a base de cálculo do imposto de renda no contra-cheque da matrícula SEC, da matrícula menor, e retém o imposto. Depois, no contra-cheque referente à matrícula maior, e aí, no caso, seria a matrícula 71. Eles são as bases de cálculo referente às duas matrículas, ou seja, ele vai somar a base de cálculo da matrícula SEC e somar a base de cálculo da matrícula UFES. E encontra o valor do imposto de renda referente ao montante. Certo? Subtrai o valor do IR que fora retido na matrícula menor, no caso na matrícula SEC, porque não pode haver o quê? Bitributação. Se ele não subtrair, o que é que ocorre? O servidor acaba tendo uma bitributação, e isso não pode ocorrer. Então, ele subtrai o valor do imposto de renda que for retido na matrícula menor e faz a retenção do saldo do imposto. Oi, Ana. Oi. No time não está mostrando o contra-cheque, não. Está ainda no slide como é feito o cálculo. É isso. Voltou, né? Beleza. Essa forma de cálculo justifica o desconto ser superior na matrícula de maior número absoluto. Justamente porque na matrícula da SEC não vai haver alteração nenhuma, porque ela é a primeira base de cálculo. A segunda base de cálculo que é feita o desconto. Mas aí eu deixo para deixar vocês tranquilos, né? Eu já digo que essa forma de cálculo ela não traz prejuízos ao servidor, uma vez que os valores retidos nos dois contra-cheques correspondem à soma dos dois vencimentos. E se não fosse feito na fonte pagadora, muito provavelmente esse ajuste seria, esse ajuste seria feito, e anteriormente era feito, na declaração de ajuste anual. Então, para melhor esclarecer esse cálculo, eu vou trazer um exemplo para vocês. Nesse caso, nesse exemplo aqui, como a gente pode observar, a gente tem um servidor que contribui para que é servidor na UFES e que ele é professor efetivo, né? Ele é professor efetivo, magistério superior, né? Docente, e ele também é técnico específico, que é uma acumulação permitida em legislação. Ele é técnico específico, analista universitário, certo? Então, ele tem esses dois vínculos. Como a gente pode observar aqui, a base de cálculo do imposto de renda para a matrícula de docente, o valor é R$ 7.988,28. Como é que eu sei esse valor, Ana? Você vai pegar o total de vantagens, R$ 9.526,30, diminuir o auxílio alimentação e também reduzir o valor que foi retido do FUNPREV. Esse valor é a base de cálculo do imposto de renda, que nesse caso aqui é R$ 7.988,28. Aí ele também tem um vínculo como técnico específico. A base de cálculo individual para técnico específico é o valor de R$ 3.738,92, né? O valor
Como é feito esse valor? Você vai pegar 4.585,18, abater o auxílio alimentação e diminuir o FUNPREV, 14% do FUNPREV, que dá 608,66. Nesse caso, a base de cálculo individual é de 3.738,92. Só que a regra não é essa. Vamos lá para a gente compreender. Contra-cheque, certo? A gente tem que a remuneração bruta, como a gente já entendeu, é R$ 9.288,70, menos a contribuição previdenciária, R$ 1.300,42. A base de cálculo do imposto de renda, como a gente viu lá, R$ 7.988,28. Ele está enquadrado na base de cálculo aqui na alíquota do 27,5%. Por quê? Porque ele tem uma base de cálculo superior a 4.664,68. 27,5 vezes isso, vezes 7.988,28, a gente tem um valor... Eu não estou conseguindo ver, velho. Deixa eu entrar aqui, peraí. A gente tem um valor de... Já consegui... R$ 869,36. É o acima que tu quer, né? É, de R$ 2.916,78. A parcela deduzir, né, menos 1.879,36, a gente tem um imposto de renda devido de 1.327,42. Vamos voltar para o exemplo para ver se a retenção feita foi essa. Cálculo do primeiro contra-cheque, 1.327,42. Então, esse servidor aqui, ele já teve, no primeiro contra-cheque, feita a retenção de 1.327,42. Ou seja, no primeiro contra-cheque não tem nenhuma mudança, certo? A questão agora vai ser na matrícula do contra-cheque de analista, que vai ser feita a somatória, como eu falei inicialmente, né? Ele soma as bases. Somando as bases, a remuneração bruta dele, né? No caso, vai ser 13.636,28. O que é esse valor, Iana? É o total de vantagens da matrícula de docente mais o total de vantagens da matrícula de analista, excluído o auxílio alimentação, certo? A contribuição previdenciária vai ser as retenções feitas nos dois contra-cheques, no contra-cheque de docente e no contra-cheque de analista. E aí a gente tem que o valor da contribuição previdenciária de 1.909,08. A base de cálculo para o imposto de renda vai ser o quê? 11.727,20. R$11.727,20. Esse servidor ele vai estar enquadrado em qual faixa? Na faixa dos 27,5. Ou seja, a gente vai pegar 11.727,20 vezes 27,5 vai dar o valor de 3.224,98, certo? Esse valor de 3.224,98 a gente também tem que diminuir a parcela deduzir. No caso, 869,36. E também precisamos diminuir o valor que já foi retido na outra matrícula, que a gente fez o cálculo e viu que o valor era de 1.327,42. Ou seja, o imposto de renda devido para este mês, né? Para esse servidor é de R$ 1.028,20, certo? Como a gente pode observar, esse foi o valor feito, retido no contra-cheque do servidor, R$ 1.028,20. Ou seja, na segunda matrícula, que tem um maior número absoluto, né? É feito a retenção somando as bases, certo?
Então, o cálculo é justamente esse. O que é que eu também trago para vocês? A Receita Federal, ele tem um simulador de retenção mensal. E aí eu vou colocar aqui também no link do site, para que cada servidor possa também simular a sua retenção de imposto de renda feita mensalmente, né? E aí você já acompanha, porque é importante esse acompanhamento do contra-cheque. Porque apesar da gente saber que a folha de pagamento do Estado em si, ela é auditada por auditores internos da SAEB, e que muito provavelmente a tendência é que não ocorra erros, a gente sabe que vez ou outra pode ocorrer, mas não sei se eu vou falar isso, né, Thaís? Não, melhor não. Melhor não, eu só vou falar, eu vou falar assim, apesar da folha do Estado, em geral, ela ser auditada por auditores gerais, auditores internos da SAEB, é ideal que o servidor também compreenda os cálculos feitos, as retenções feitas em contra-cheque, para que ele tenha uma compreensão melhor, né, da sua vida financeira, certo? Melhor, né? Aí vamos falar agora sobre um outro ponto. Esse aqui também gera muita dúvida, a gente recebe muitas dúvidas na folha de pagamento sobre a tributação adicional de férias. Isso aqui é simples, né, de se entender. É que a tributação ela é aplicada de forma conjunta com a remuneração oferida no mês. Então, por exemplo, você recebeu o texto de férias na folha de dezembro, na folha regular de dezembro. Por quê? Porque você vai sair de férias em janeiro, né? E o texto de férias, o adicional de férias, ele é sempre pago no mês anterior ao gozo de férias. No caso aqui, a tributação será aplicada de forma conjunta com a remuneração de dezembro. Ou seja, vai ser somado, né? Quanto foi qual a sua remuneração em dezembro? Soma-se também o texto de férias. O outro ponto que a gente precisa falar, né, é que em atendimento à decisão do STF, não existe incidência de contribuição previdenciária sobre os valores de texto de férias. Ou seja, sobre o texto de férias, só é feita a retenção de imposto de renda. E o ponto aqui que eu chamo a atenção, que é por isso que gera tanta dúvida, é que no mês que o servidor recebe a tributação adicional de férias, é possível que ele venha a ser enquadrado apenas neste mês em uma alíquota superior àquela que ele está normalmente submetida. Então, por exemplo, um servidor que ele é isento do imposto de renda mensalmente, no mês de férias, devido ao adicional de férias, possa ser que ele seja enquadrado numa faixa superior. E aí, isso tem, no mês do texto de férias, o servidor ele tem um aumento na retenção de imposto de renda. Isso gera muitas dúvidas, mas não tem nenhum desacordo em si. É somente esse entendimento mesmo, que soma-se as bases e aí acaba que o servidor ele é enquadrado numa faixa superior. Um outro ponto muito importante, que também gera bastante dúvida, é a tributação do 13º, certo? O valor da segunda parcela do 13º é menor que o valor da primeira parcela, pois no pagamento da primeira parcela não acontece nenhum tipo de desconto. Ou seja, quando o servidor ele recebe a primeira parcela, não existe nenhum tipo de desconto, certo? Você recebe 50% da sua remuneração. Ou seja, vamos supor que você tem uma remuneração bruta de R$4.000. Você vai receber R$2.000 na primeira parcela. Essa tributação do 13º, ele vai ocorrer quando do pagamento da segunda parcela do 13º. Geralmente, né, conforme a legislação, o pagamento da segunda parcela é feito
até o dia 20 de dezembro. Então, nesse contra-cheque, sobre o montante total da gratificação natalina, é descontado a contribuição previdenciária e o imposto de renda. Então, ou seja, a tributação, diferentemente do valor de terço de férias, ela ocorre no contra-cheque independente. Não tem uma somatória das bases, né, do contra-cheque de dezembro, mais o contra-cheque do 13º. É feito de forma individual, lá em um contra-cheque separado. Então, isso aqui também é interessante entender, porque às vezes o que eu percebo é que alguns servidores causa estranheza, né? O valor da retenção do líquido mensal ser menor do que geralmente a pessoa recebe na primeira parcela. Isso gera estranheza, mas também não tem nada equivocado. O cálculo é esse, em específico. Agora vamos falar também sobre um ponto muito interessante, que é com relação à comprovação de relação de dependência para fins de imposto de renda. O servidor, né, ele pode informar para a fonte pagadora, né, no caso a UFES, quem são seus dependentes. E esse desconto do dependente, ele ser feito dentro da retenção mensal, certo? E aí, Ana, como é que eu faço para comprovar meu grau de parentesco e como é que a gente faz, né? Ó, por exemplo, se é cônjuge, o dependente for um cônjuge, o documento é a certidão de casamento. Companheiro do servidor é necessária certidão de nascimento, se solteiros, ou certidão de casamento com averbação de separação ou divórcio, mas declaração de união estável, confirma reconhecida. Para menor pobre, até 21 anos, é necessária a certidão de nascimento, mas o termo de guarda absolutamente incapaz. Declaração judicial de incapacidade, mais termo de tutela ou cautela, ou curatela, perdão. Prorrogação e reinclusão de dependência. Declaração de escola técnica de 2º grau ou estabelecimento de ensino superior. Ou seja, no caso de dependente que já está em escola, fazendo, né, escola técnica de 2º grau ou já está na faculdade. Aí a gente também tem filhos, que é o mais comum, né? Filhos enteados até 21 anos, de 21 a 24 anos, ou inválido. Nesse caso, a gente precisa da certidão de nascimento, certidão de nascimento, mas declaração de escola técnica de 2º grau, ou estabelecimento de ensino superior, se for o caso. Certidão de nascimento, mas laudo médico, se for o caso, de inválido. Na hipótese de inclusão de enteado, o servidor deverá apresentar o documento hábil comprovando que o cônjuge ou companheiro detém a guarda judicial. Isso aqui tem que ter uma observação também, né? Que em caso de filhos de pais separados, o servidor deverá comprovar que detém a guarda judicial do dependente, mediante a documentação hábil, né? Então, aí também tem essa questão. E aí, são esses documentos, só que o que a gente precisa observar também. E o que a gente precisa observar? São esses documentos necessários. Como é que eu faço para requerer a inclusão de dependentes no meu histórico funcional, né? Nesse caso, é necessário que o servidor ele formalize um processo pelo SEI, que deve conter RDV preenchida e assinada, que a RDV, né, está disponível no site da GRH, e também nos documentos do SEI Bahia. Se você clica em externos, a gente tem esse documento, né, que é o requerimento de direitos e vantagens. Outro ponto é que ele precisa ter
comprovante de vínculo, que foram aqueles vínculos que a gente citou, do dependente autenticado eletronicamente via SEI Bahia. E, nesse caso, depois de ter acostado esses documentos, esse processo ele precisa ser encaminhado para o EF, PGDP, /GRH, que a folha de pagamento faz a inclusão desse dependente no histórico funcional do servidor. É basicamente isso. Agora vamos para um... A gente já está acabando, viu, gente? Muita coisa, né? Vamos para essa parte aqui, doenças que isentam imposto de renda. Esse aqui, eu chamo a atenção, né? E a Lei 7.713, de 88, o artigo 6º dela, né, fala que ficam isentos de imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente de serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, em Espondiloartrose. Espordiolatrose, meu Deus do céu, não vou tentar falar isso. Vou tirar esse slide, velho. Tu nem precisa citar todos, tu pode falar alguns, entendeu? Como doença, tu pode falar assim, aqui são doenças que são isentas de imposto de renda. É apenas para aposentados, como muito bota, doença de Parkinson, aquelas que são mais comuns, entendeu? Síndrome de imunodeficiência adquirida, cegueira, hanseníase. Aí tu fala alienação mental, aí tu coloca como exemplos, entendeu? Que todas estão aí listadas. Tu não precisa falar tudo, não. Melhor. Então, assim, como, por exemplo, né, a moléstia profissional, a tuberculose ativa, a alienação mental, a esclerose múltipla, a cegueira, a hanseníase, a doença de Parkinson, a síndrome da imunodeficiência adquirida, e dentre todas essas que estão listadas aqui. Né? Aí... a gente quis falar sobre isso aqui justamente para que o servidor também tome conhecimento, né? Que existe essa possibilidade de isenção de imposto de renda apenas para aposentados relacionados a essas doenças graves, certo? Agora vamos para um outro ponto, a gente já está acabando a apresentação, mas a gente queria falar também um pouco sobre o E-Social, certo? A gente tem, estamos na primeira fase na UFES, né? Para a implementação do E-Social dentro da universidade. Nesse exato momento, estamos em fase de saneamento de dados. E aí a gente queria falar um pouquinho, de forma muito breve, até porque não é o tema da nossa apresentação, sobre o E-Social. Como a gente colocou aqui, né? Que o E-Social é repositório de informações trabalhistas, estatutárias, previdenciárias, fiscais, tributárias e fundiárias dos empregadores e órgãos públicos, formando um banco de dados único que armazenará a vida laboral do trabalhador com ou sem vínculo pelo período de 35 anos ou mais. Esse termo trabalhador, ele compreende toda pessoa física inserida em relação de trabalho, inclusive nós, servidores públicos, né? Estagiários e assim sucessivamente. Então, assim, qualquer pagamento, né, qualquer remuneração feita a essas pessoas, ela precisa ser comunicada pelo E-Social. Nesse momento, a gente tem feito, né, o saneamento desses dados
E estamos na fase de sanear esses dados. Alguns servidores estão com pendência na Receita Federal e a gente tem passado e-mail para esses servidores para que eles façam a regularização. E a gente quis chamar a atenção, né, nesse momento de diálogo, justamente para falar que é de extrema necessidade que o servidor vá fazer a gente sabe da situação de pandemia que a gente se instalou, mas pela questão de ser um trabalho extremamente necessário, a gente pede que o servidor, né, vá, recebeu o e-mail, vá até a Receita Federal fazer a regularização do seu histórico juntamente com a Receita. É coisa simples, não é nada de se ficar preocupado. A maioria dos servidores é porque, por exemplo, o nome na Receita, no cadastro da Receita, ainda estava de solteiro, e no nosso cadastro, no cadastro do RH Bahia, está o nome de casado. E aí, por isso, né, é necessário fazer essa regularização. Mas não é nada urgente, nem complicado de se fazer.